será que funcionava a escravidão no mundo antigo? No vídeo de hoje nós vamos estar abordando esse tema e verificando como era a estrutura da escravidão na antiguidade e será que era a mesma do Brasil? Tem dúvida sobre isso? Então esse vídeo é para você, porque hoje estaremos falando a respeito da escravidão na Grécia Antiga. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Aqui você encontra conteúdo de qualidade que faz você embarcar para uma viagem incrível pela história. Maravilha? Pessoal, esse tema que eu vou estar falando hoje aqui sobre a escravidão na Grécia Antiga foi um tema escolhido por vocês lá no meu Instagram, @historia.jornada93, o Instagram oficial aqui do Jornada na História. E eu coloquei lá em votação e vocês escolheram esse tema. Mas uma coisa que eu tenho que adiantar aqui para vocês, pessoal, eu quero que vocês mentalizem isso aqui. A escravidão no mundo antigo é bem diferente da escravidão no Brasil colônia, no Brasil império, ok? Não cria essa mentalidade que, foi a mesma escravidão. Não. A escravidão, em teor, é parecida. É um ser humano sendo subjugado contra a sua própria vontade, a exercer serviços ou se submeter a alguém contra a sua própria vontade, sendo transformado em mercadoria. Sim, isso é escravidão. Só que os fundamentos ou qual a escravidão era aplicado são diferentes, ok? No Brasil, os fundamentos da escravidão estavam ligados às questões raciais, às questões que envolvia toda a questão de cor e tudo mais. Havia toda uma visão ali envolvida. Era isso, ok? A pessoa africana era retirada da África, era forçado a vir pelo Brasil nos navios negreiros e era escravizado. Assim funcionava pelas questões de cor. Já na Grécia Antiga, havia a questão da guerra. As pessoas eram transformadas em escravas por causa que se tornavam espólio de guerra, normalmente mulheres, crianças, homens que eram pegos pela guerra, os soldados vencidos no campo de batalha quando não eram mortos, eram transformados em espólio de guerra e eram trazidos para dentro do território inimigo como uma mercadoria a ser vendido, e assim a pessoa ela era transformada em escrava. Só que também haviam outros meios, como por exemplo a escravidão por dívida, que eu já fiz vídeo sobre ela aqui, se você quer assistir, estou deixando aqui no card. A pessoa, quando ela tinha uma dívida com alguém, ela não poderia pagar, ela se colocava como escravo para que essa dívida fosse sanada. Mas, como na escravidão no Brasil, as pessoas pensam, a pessoa poderia morrer escrava? Bom, poderia, é uma possibilidade. Só que como na Grécia Antiga a escravidão ela tinha meios de funcionar, no Brasil é um pouco diferente. Ali, como já falei, envolvia questões raciais, mas vamos focar aqui na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, nós vamos ter uma esfera social bem diferente. Para você ser considerado um cidadão ateniense, você tinha que ser filho de pai e mãe grego, nascido dentro da polis. Depois de 18 anos você era considerado um cidadão, deixando de fora estrangeiros, mulheres e crianças, escravos. E lembrando que um estrangeiro também poderia ser considerado escravo. Só que um estrangeiro, para ele não ser considerado escravo, ele se transformava num meteco. O que era um meteco? Meteco eram estrangeiros que vinham trabalhar dentro das polis gregas, tinham moradia. Só que tinha um detalhe. Eles não tinham os mesmos direitos que um cidadão ateniense possuía. Eles não tinham. Entretanto, eles estavam submetidos às mesmas leis que os cidadãos atenienses deveriam seguir, ou seja, as mesmas obrigações. Tinham que pagar imposto, tinham que prestar serviço militar, apesar que serviam num batalhão à parte, se assim podemos dizer. E eles se colocavam ali a prestar serviços. E outra, para eles poderem responder juridicamente, eles não poderiam falar por si mesmos. Eles deveriam ter um patrono e ele o representava, se, por exemplo, ele fosse acusado de algo. Teve acusação de roubo contra esse meteco. Como ele não era cidadão ateniense, ele não era grego, ele não teria como se defender mediante aquela esfera. Para isso funcionava o patrono. O patrono ia lá, respondia e se averiguava todos esses fatos e tudo mais, e assim funcionava. O escravo, como eu já falei, ele ficava condicionado à vontade do seu senhor.
E é engraçado que a grande quantidade de escravos na Grécia Antiga ficavam muito próximas ali, uma grande quantidade em cidades portuárias. Até porque nas cidades portuárias, como vinha uma grande quantidade de mercadoria e tudo mais, e serviço, os escravos eles eram voltados para serviços de agricultura, artesanato, trabalhos pesados, até porque na mentalidade do homem grego, o homem não deveria exercer trabalhos manuais, trabalhos pesados. Na verdade, ele deveria desenvolver o seu lado intelectual. Ele não deveria sujar as mãos com trabalhos na terra e tudo mais. Eles deveriam ascender e se tornar pessoas com intelecto superior. É um ponto interessante, né? Se falar a respeito dos filósofos gregos e a sua visão sobre democracia, nós temos a democracia e a escravidão andando lado a lado na mesma sociedade. Ou seja, na visão deles, a democracia só é aplicada àqueles que nascem sob um determinado privilégio ou seguem determinadas ideias, e quem não nasce sob aquele privilégio não era considerado alguém livre. Aí você deve estar se perguntando, professor, então o escravo não adquiria liberdade dentro da sociedade grega? Pelo contrário, adquiria. Só que tem um detalhe importante. Quando ele adquiria essa liberdade, ele recebia, podemos dizer assim, a sua carta de alforria, ele não era considerado um cidadão grego. Na verdade, ele era promovido a meteco. Ele ficava sobre a mesma jurisdição que os metecos ficavam. Ele não poderia ter os mesmos direitos que o cidadão ateniense, mas era alguém livre, ok? Melhor que nada, na visão histórica para o escravo. Ele era livre, poderia seguir com a sua vida. Claro que ele não poderia comprar terras, porque aos metecos era vedado esse direito de adquirir terras. Não poderia haver um casamento entre um escravo, uma pessoa de fora, assim, um cidadão ateniense não era permitido. E você deve estar se perguntando, professor, como funcionava então a escravidão em Esparta? Em Esparta o negócio era mais estreito. Em Esparta nós vamos ter dois grupos diferentes ali que serviam aos espartanos, ok? Está aparecendo aí para você. O problema é que, como Esparta sempre foi voltada para a guerra, quando os soldados espartanos eles eram preparados, e isso é uma coisa bem violenta, para falar a verdade, eles eram colocados à prova, às vezes, atacando determinados acampamentos de escravos e tudo mais, onde eles estavam, para assim os preparar para a batalha. Ou seja, homens e mulheres perdiam a sua vida simplesmente por causa de treinamento militar. Mas, prosseguindo nisso, para podermos fechar essa noção de escravidão no mundo antigo, a escravidão por dívida que acontecia na Grécia Antiga vai ser abolida pelo legislador Solon ali no ano 6 a.C. E uma curiosidade interessante, na Grécia Antiga um escravo ele nunca poderia se tornar um cidadão, correto? Mas em Roma, um escravo poderia se tornar um cidadão romano. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, é muito importante aqui para o canal, tá bom? O seu like, ele ajuda a mostrar para o YouTube que os vídeos estão sendo valorizados, que está te servindo, está ajudando a você a compreender a história. Maravilha? E deem sugestões de temas. Mas para isso, ó, me segue lá nas nossas redes sociais, lá você consegue falar comigo, lá você consegue dar ideias, acompanhar conteúdo, sempre tem conteúdo exclusivo lá no Instagram, vai ficar de fora dessa. E pessoal, se inscreva aqui no canal, ok? Conteúdo de qualidade para você, tá aí ó, de cara, vídeo toda quarta e sexta, para te ajudar a compreender melhor esses fatos históricos e tudo mais. Bom pessoal, se cuida nessa pandemia, hein? Por favor, sempre lavando a mão, vai sair, coloca a máscara. Vamos vencer esse Covid-19, ok? Eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!